Nesse vídeo a gente vai tentar desmistificar um pouco a questão do cartão de crédito, que é algo complexo, tá? Mas a gente vai conseguir entender, eu tenho certeza disso. Então, para uma correta compreensão da nossa responsabilidade dos agentes vinculados ao cartão de crédito, algumas considerações a gente precisa passar de forma preambular, né, vamos dizer assim, para tornar necessárias as principais aspectos fáticos e jurídicos enfrentados aqui para as operadoras de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma criação, vamos considerar assim, quando a gente pega o direito constitucionário, né, é algo recente, tá? Porque a linha do tempo é gigantesca. Vai constituir um poderoso instrumento na política da economia popular. E a sua função primordial, a do cartão de crédito, como ninguém desconhece, é a gente ter um instrumento da própria expansão do crédito. Então participa de uma vida econômica comercial, confere esse titular uma relativa liberdade de ação e permite usar no financiamento das compras de bens e utilização de serviços. Hoje o cartão de crédito pode ser uma pulseira, pode ser um celular, pode ser, enfim, qualquer meio possível e imaginável, né? E o nosso dinheiro de plástico, como ele foi chamado inicialmente, vai se tornar uma figura talvez a preferida da forma de pagamento da economia recente, tá? A gente tem as nossas transações bancárias por internet banking, bancos virtuais, mas ainda hoje o nosso cartão de crédito, no meu ponto de vista, é o que domina o nosso cenário. E enfim, a cada segundo tem um estudo muito interessante que falava para nós que 400 brasileiros fazem algum tipo de transação econômica com o cartão de crédito e ao ano o total movimentado atinge nada menos, vamos dizer assim, do que 1,3 trilhões de reais, e a gente tinha a estimativa de que os cartões deverão superar o dinheiro vivo como principal meio de pagamento até 2027. E os cheques que 20 anos atrás, 30 anos atrás, eram responsáveis por metade das operações feitas em reais na economia, agora não representam mais do que 1%. Então, cheque inexiste, não sei. Posso ter gente que nunca preencheu um cheque, enfim. Então, até mesmo o cartão de crédito, agora a gente começa a colocar em questionamento se vai superar o dinheiro. Vamos imaginar que o PicPay, por exemplo, não é um cartão de crédito, ou enfim, qual que é o enquadramento jurídico dele. Então, isso é um pouco problemático também, né? Mas, no sistema de funcionamento dos cartões de crédito, atuam 5 figuras distintas, tá? A sociedade titular da bandeira, ou seja, a marca titular da bandeira, a credenciador ou adquirente, o emissor do cartão de crédito, o titular do cartão de crédito e o vendedor, ou seja, essa empresa filiada à rede dos fornecedores. Então vamos entender esses 5 elementos que integram essa relação. Então a primeira é a sociedade titular da bandeira. A sociedade titular da bandeira nada mais é do que a detentora da marca e, como tal, ela vai licenciar o uso desse seu produto e vai definir também as regras e padrões para a sua utilização, tornando viável o sistema de funcionamento dos cartões de crédito no mercado financeiro. E sua receita ela advém, né, dessas tarifas de utilização da marca pelos emissores de cartão. A segunda figura que aparece para nós é a credenciadora ou adquirente, ou seja, a pessoa jurídica que vai credenciar estabelecimentos comerciais para aceitação desse tipo de pagamento dos cartões como meios eletrônicos de pagamento na aquisição desses bens e serviços e que disponibilizam dentro do mercado soluções tecnológicas e meios de conexão desses sistemas, né, de captura e liquidação dessas transações efetuadas por meio desses cartões de crédito, por exemplo, a Cielo, a Rede, etc. Sociedade titular da bandeira, enfim, Visa, Mastercard, bem, o que vocês já imaginam aí, né? Diners Club, enfim. A terceira figura que aparece para nós é o nosso emissor. O emissor é o administrador do cartão de crédito. Em regra, esse administrador do cartão de crédito é uma entidade financeira, ou seja, bancos, instituições de crédito, etc. Ou seja, é uma pessoa jurídica responsável pela relação entre o titular do cartão e o estabelecimento comercial
para que entre eles se realizem operações de compra e venda ou a prestação de serviços. Então, credencia o titular a utilizar o cartão e concede o crédito para ele. E vai estabelecer o seu limite ou saldo em conta corrente e vai fixar a anuidade e os encargos financeiros, comprometendo-se a pagar as dívidas por ele contraídas, tá? E o Banco Central do Brasil é o regulador desse meio de pagamentos eletrônicos e definiu o emissor, dentro de uma tentativa de conceituação, como uma entidade responsável pela relação com o portador do cartão de pagamento, quanto à habilitação, identificação e autorização. E a liberdade de limite de crédito ou saldo em conta corrente, a fixação de encargos financeiros, a cobrança da fatura e a definição de programa de benefícios. A nossa quarta figurinha que aparece para nós é o nosso titular do cartão. Quem que é o titular do cartão? É a pessoa física ou jurídica que contrata esse emissor do cartão, obrigando a pagar a ele uma certa importância anual, o que a gente denomina de anuidade, o terror de todos, e a título de uma contraprestação pelo credenciamento que esse emissor faz. Tá? E o crédito concedido por esse emissor deve ser utilizado por intermédio dos fornecedores. Assim, o contrato feito pelo emissor com o titular encerra uma prestação de serviços, que é o credenciamento junto a uma rede de fornecedores. E uma abertura de crédito com uma cláusula de que essas despesas, dentro dessa abertura de crédito, deverão ser feitas junto aos estabelecimentos filiados. E o nosso último elemento, nosso último agente dentro dessa relação que é complexa, é o nosso vendedor ou o nosso estabelecimento comercial. Bem, não preciso autoexplicativo, mas são as empresas filiadas a essa rede de fornecedores, ou seja, o comércio varejista de forma geral, os prestadores de serviços, atacadistas, entre outros, e as pessoas físicas também prestadoras de serviços. E entre o emissor e o vendedor há um contrato chamado de filiação, em virtude do qual o primeiro vai se obrigar a pagar esse segundo as despesas feitas pelo titular do cartão. Enquanto na compra e venda tradicional, quem compra e deve pagar ao vendedor, naquela que é feita através do cartão de crédito, quem paga é o emissor para depois receber o que pagou do titular de cartão. Então, numa compra e venda tradicional, você pega o produto, compra, faz nota promissória, paga a nota promissória depois. Aqui não, você passa o cartão, o banco vai pagar esse vendedor ou estabelecimento comercial à vista, apesar de ser, às vezes, a prazo, enfim, e de forma posterior, esse banco vai cobrar você através da nossa cobrancinha, do nosso boletim, que não para de chegar, para você estar pagando essas questões. Tá? E em face desse quadro, que a gente pode falar quadro fático, né, e que apresenta esses cinco elementos importantes, vai resultar de forma que a gente não resta nenhuma dúvida, que as empresas de cartão de crédito são prestadoras de serviço. Então, não há só ao titular, pelo credenciamento e abertura de crédito, como também pelo atendimento, né, pelo agenciamento de fregueses, etc. Então, embora não exista uma lei específica disciplinando essa matéria aqui no nosso Brasil, essa questão econômica, essa atividade econômica exercida pelas empresas de cartão de crédito, sendo elas enquadradas no Código de Defesa do Consumidor, no que diz respeito aos nossos limites das cláusulas do contrato que celebram com o titular do cartão, bem como no pertinente à natureza dessa responsabilidade. Então, com efeito, além do nosso conceito abrangente do nosso serviço, dentro do parágrafo 2º do artigo 3º do CDC, serviço vai ser qualquer atividade remunerada fornecida dentro do mercado de consumo, salvo decorrente de uma relação trabalhista. Então, o Código o legislador fez questão de incluir de forma expressa a atividade de crédito, na qual se enquadra, como a gente já falou, a atividade de empresa emissora de cartão de crédito. Tá? Um ponto que é muito interessante que eu tenho que passar para vocês, que é trazido pelo nosso Nelson Nery Jr., que ele fala para nós que quanto aos contratos de financiamento de bens duráveis ao consumidor, não existe dificuldade de considerá-los como contrato de consumos, já que o seu objeto é emprestar dinheiro ao consumidor para que esse possa adquirir determinado produto ou determinado serviço dentro do mercado de consumo como destinatário final. Relativamente ao contrato de cartão de crédito, vai ocorrer o mesmo fenômeno, ou seja, o banco ou a empresa administradora do cartão vai conferir um crédito a esse consumidor para que esse consumidor, dentro do nosso mercado de consumo, ele possa adquirir ou se utilizar, adquirir produtos ou utilizar serviços, pagando ali uma respectiva fatura e uma data pré-estabelecida, enfim, para esse vencimento
dessa prestação. E a finalidade desse contrato é de celebrar uma relação jurídica de consumo. Então a gente tem aqui um caso de relação jurídica de consumo também. E na verdade o fornecedor de serviços, quando a gente olha lá no nosso artigo 14 do CDC, vai falar que ele vai responder de forma independentemente da existência de culpa pela reparação desses danos causados aos consumidores relativos a esses serviços defeituosos. Então os riscos do fornecimento de produtos e serviços correm por conta do fornecedor e, óbvio, não por conta do consumidor. Então, o fornecedor ele só afasta essa responsabilidade se provar o ônus seu, ou seja, a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo de causalidade, enunciadas lá no parágrafo 3º, ou seja, uma inexistência do defeito ou aqui ele fala culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Novamente, se é para excluir o nexo causal, a gente não está discutindo culpa. Então, seria mais adequado falar em fato exclusivo do consumidor ou fato exclusivo do terceiro. E o mesmo a gente tem que falar para nós em relação à falta de cautela das lojas varejistas. Então, o titular do cartão de crédito, ele não pode responder pelo fato culposo dos estabelecimentos comerciais pelas falhas ocorridas dentro desses estabelecimentos. Por quê? Porque não existe vínculo contratual. E nessa esfera, o vínculo é com o próprio emissor do cartão perante quem deve o estabelecimento responder pela sua falta de cautela. Então, o que eu estou querendo falar aqui para vocês? O risco de aceitar o cartão sem a necessária cautela é do vendedor. Então, se esse vendedor acaba recebendo ali, acaba vendendo uma mercadoria a quem não era o legítimo portador do cartão de crédito, ele torna-se vítima de um estelionato cujos prejuízos ele deve suportar. Então, não há que se falar em caso de compra e venda, mas em crime. Então, nesse caso, pode o emissor do cartão de crédito, como a gente já verificou, negar-se a pagar a dívida alegando má utilização. Se não obstante essa exceção, ele prefere assumir a dívida por conveniência do seu negócio, não pode, portanto, depois transferir isso, o seu prejuízo, para esse titular do cartão que não teve nenhum vínculo com o estabelecimento comercial filiado a esse sistema de cartão de crédito financeiro. Então, os mesmos princípios devem ser aplicados nas compras e vendas fraudulentas e nos saques criminosos em caixas eletrônicos, que são tão comuns aqui no nosso dia a dia, compra virtual, enfim, isso daí você já sabe de cabeça. Então, realizados, por exemplo, por quadrilhas especializadas, falsificações, desvio de cartão, enfim, uma porrada de coisa. E dentro do regime do Código de Defesa do Consumidor, os riscos do negócio correm por conta do empreendedor, os bancos que exploram esse tipo de negócio. Então, que como vítimas do ato ilícito, elas devem suportar os prejuízos. Então, os bancos que exploram esse tipo de negócio são as pessoas que devem suportar os prejuízos. Por quê? Porque fica constatado, se for constatada a fraude, o consumidor, que sequer é o titular da conta ou do cartão, sequer deve ser molestado com qualquer cobrança. Então, a responsabilidade dentro do nosso risco do empreendimento corre para os nossos bancos, que são, na realidade, que são ali o empreendedor, que exploram esse tipo de questão econômica. E outra conclusão que a gente tem que tirar do exame dessa atividade dos agentes que atuam dentro do nosso sistema financeiro de funcionamento do cartão de crédito é que, não obstante considerado o serviço prestado por cadeia de fornecimento, é possível sim estabelecer uma atividade realizada por cada fornecedor integrante dessa cadeia. Então, o que eu estou querendo falar para vocês? A gente consegue enxergar onde começa e onde termina a atuação de cada um, de modo a precisar qual foi o momento em que ocorreu o defeito no serviço que foi causador do dano e quem lhe deu causa. A gente vai constatar aqui também que nesse sistema o papel principal cabe ao emissor ou ao administrador do cartão de crédito. Por quê? Porque é ele que vai escolher, é ele que vai credenciar, ele que vai observar, vai verificar, vai preencher os requisitos de quem pode ser o titular do cartão. E se ele for abrir o crédito, ele vai pagar as suas despesas e vai estabelecer a nossa rede de fornecedores. Então, é o emissor do cartão de crédito que vai impulsionar esse sistema. De sorte que o sucesso desse empreendimento depende de grande parte dessa atuação desse emissor ou desse administrador de crédito. Mas, consequentemente, é o emissor ou administrador do cartão de crédito, seja o banco, a financeira, etc., que deve responder pelos defeitos dos serviços relacionados aos dados pessoais dos usuários dos cartões. Então, as transações por eles realizadas com a rede de fornecedores, a emissão do cartão, aprovação e concessão, enfim,
a fixação de taxa de juros, valor da anuidade, compras, tudo é de responsabilidade do emissor ou administrador. Então, essas e outras inúmeras transações, operações, são de responsabilidade desse emissor e não dessa entidade titular da bandeira, pela simples razão de não lhes ter dado causa e nem concorrido para tal. Então, tais defeitos ocorrem em momento posterior à atuação da entidade titular aqui da bandeira e em serviços que não foram prestados por elas. Então, a responsabilidade nesses casos é do nosso emissor, ou seja, os bancos e as instituições financeiras, etc. Então, dentro dessa relação jurídica contratual, que é uma relação jurídica empresarial da sociedade titular da bandeira, a gente vai ter uma relação da sociedade que é titular da bandeira junto com o emissor ou administrador do banco, ou seja, os bancos, as instituições, e não com o titular do cartão. Então a gente tem uma relação separada para eles. Então o titular da bandeira sequer tem acesso aos dados pessoais dos usuários do cartão, nem com as transações por eles realizadas com essa rede de fornecedores. Então não cabe a eles você buscar uma responsabilidade em decorrência dessa má prestação de serviço. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já tem se declinado no sentido de responsabilizar a bandeira de forma solidária com os demais integrantes dessa cadeia de fornecimento. Por quê? Porque sendo complexo essa questão do serviço que fornece, produzido por uma cadeia de fornecedores, a gente estaria diante do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que vai estabelecer que a regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços possa existir. Então, no STJ a gente tem esse posicionamento, mas com o devido respeito ao STJ, não há no nosso artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor nenhuma regra específica da nossa solidariedade passiva entre os fornecedores de serviços. Então, existe uma regra de uma responsabilidade objetiva entre eles, razão pela qual esse dispositivo não pode ser tomado de base para o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de existir uma solidariedade passiva entre todos os integrantes dessa cadeia de fornecimento do serviço, que é o cartão de crédito. Então, não vai existir nenhuma referência à solidariedade passiva no artigo 14 do CDC. Mesmo porque essa disciplina da matéria da solidariedade nas relações de consumo está no parágrafo 1º do artigo 25 do CDC, que vai exigir que a relação de causalidade, nexo causal, entre o defeito do serviço prestado e os danos sofridos pelo consumidor são essenciais para caracterizar a solidariedade passiva, mais de um responsável pela causação do dano. Então, a gente tem sim a possibilidade da solidariedade passiva dentro do CDC, mas tem que existir aqui essa questão do nexo causal entre o defeito prestado e os danos sofridos pelo consumidor. Então, existe um entendimento antigo do STJ também, então existem os dois posicionamentos do STJ, dessa impossibilidade dessa solidariedade passiva entre o nosso consumidor, essa sociedade que utiliza, o dono da bandeira, e o banco. Tá? Ele vai falar que a utilização dessa marca de empresa comercial possui uma ilegitimidade passiva. Por quê? Porque fica descaracterizada a existência, por exemplo, de uma empresa comercial que cedeu seu nome para ser usado em cartão de crédito de uma forma que a legitimidade passiva dela não pode ser prevista para uma revisão de cláusulas contratuais diante de cobrança de, por exemplo, encargos excessivos. Então, o que a gente tem aqui é que a empresa comercial que mantém esse contrato de cessão de nome para utilização em cartão de crédito não é parte legítima em ação de revisão de cláusulas contratuais relativas aos encargos cobrados em cartões de créditos. Por quê? Porque ela não tem nem qualificação apropriada para fazer esse tipo de questão. Então, o que existe é apenas um contrato separado entre a empresa administradora do cartão de crédito e essa empresa comercial que utiliza o nome dessa bandeira para fazer ali esse tipo de negociação. Então, faz muito sentido. Não é a Mastercard que fixa as taxas de juros. Não é a Visa que fixa as taxas de juros. É o banco que faz isso. Então, no meu ponto de vista, não existiria uma solidariedade. Obviamente que isso pode ser relativizado no caso concreto, mas não existiria uma solidariedade entre essa sociedade, né, essa sociedade titular da bandeira e o nosso emissor, que é o administrador do cartão de crédito, que em regra são os bancos e as instituições de crédito. Beleza? Finalizamos mais um vídeo e a gente
vai falar aqui dos nossos danos extrapatrimoniais das instituições bancárias para fechar com chave de ouro, e entendam que o nosso CDC está aplicado aqui de uma forma muito clara, né? Então eu estou passando por todos os aspectos do CDC aqui também na nossa aula de hoje, beleza? Então, último vídeo da última aula da nossa responsabilidade civil, daqui a pouco aí. Já voltamos.